Conversa agora com a gente sobre essa saída do Weintraub e as políticas do governo Bolsonaro para a educação é a deputada federal pelo PDT de São Paulo, Tabata Amaral. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Luciana. Também o Evandro, o Cassius, o Yuri, que eu sei que estão participando. É uma honra conversar com vocês. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, então, deputada, para conversar com a gente. Bom, os especialistas em educação comemoraram a saída de Abraham Weintraub, muitos deles. Como é que a senhora analisa essa saída motivada por muito mais uma questão política do que o desempenho do ministro na frente da pasta? Essa é uma constatação muito acurada. A gente sabia que o Weintraub estava prestes a sair do ministério. Infelizmente, isso não é devido à sua atuação tão ruim, tão medíocre à frente do MEC por mais de um ano. A gente também entende que a saída do Weintraub ontem pode ter sido usada uma maneira de abafar a prisão do Queiroz, mas ainda assim deve ser celebrada. A gente vê a possibilidade de um pequeno alívio, de um pouco de respiro para milhões de estudantes que veem a nossa educação à deriva já há 1 ano e meio, se a gente considera também a gestão do ex-ministro Vélez. Esses últimos meses têm sido muito duros para a nossa educação. Deputada, quais são os exemplos que a senhora utilizaria para justificar, essa citação de medíocre para a atuação do ex-ministro Abraham Weintraub? Como quem me acompanha já sabe, eu tenho uma visão de mundo que é muito conflitante, que é muito diferente com a do Weintraub. Mas eu acho que na gestão pública, a gente tem que, às vezes, conseguir superar isso para fazer uma análise um pouco mais técnica, para ver o que está acontecendo de fato. E o Weintraub falha em vários critérios. Então, trazendo um exemplo aí do último ano, nós vimos que a execução orçamentária, ou seja, você pega o dinheiro que está disponível para a pasta e quanto foi utilizado, em casos muito importantes de programas de alfabetização, de educação de jovens e adultos, quase 0% foi executado, que mostra uma capacidade de implementação de política pública, de liderança, de gestão muito baixa. A gente fez uma reclamação e aí vários parlamentares fizeram esse ponto de que o Vélez, em 4 meses de gestão, não havia apresentado um planejamento estratégico. E você não faz nada sem um planejamento. Pois bem, o Weintraub ainda não havia apresentado esse tal planejamento. A gente sabe que verbas altíssimas foram perdidas, inclusive verbas que foram recuperadas da Lava Jato, que iriam para a educação, porque o ministro não teve capacidade de executar esse dinheiro. Quando a gente fala da pandemia agora, esse é um momento muito duro para a nossa educação, em que a desigualdade educacional, que já é tão forte no Brasil, ela tende a aumentar. E a gente já conversou no passado sobre isso. E nós temos hoje quase 6 mil redes, entre redes municipais, estaduais, enfim, todo o DF, que estão à deriva nesse momento, cada uma à sua própria sorte. Temos experiências de estados e municípios que estão conseguindo contornar a pandemia, o isolamento social, temos, mas a grande maioria não está podendo contar com o MEC. E a própria LDB, que dá o direcionamento da educação no Brasil, já aponta que em momentos como esse, o ministro deveria coordenar os esforços, fazendo parceria com empresas de dado, auxiliando as redes menores e nos ajudando a sair dessa pandemia com uma desigualdade educacional que não é muito maior do que entramos. Então, esses são alguns pontos para dizer que, olha, muito pouco ou quase nada foi feito nesse 1 ano e meio. O governo colocou como prioridade para os seus 100 dias, seus primeiros 100 dias de governo, que focaria em educação, e o projeto de educação mal saiu do papel. Então, é uma capacidade de execução muito baixa. E eu acho que isso acontece porque o ministro dedicou muito tempo para essa guerra ideológica. Então, a gente ouvia o dia inteiro no Twitter, acusando as pessoas, difamando, comprando brigas, causando inclusive conflitos com outros países, mas a gente não via falando de educação. Deputada, a gente até inclusive está vendo aí na tela já o Cássio Zeyman e o Igor Gadelha. Queria fazer uma pergunta à senhora, eu acho que eles também vão querer logo em seguida. Eu queria perguntar sobre Fundeb e sobre essa última portaria. Inclusive fiz essa pergunta para o Igor Gadelha ainda há pouco. Nessa última portaria que o ministro Abraham Weintraub acabou revogando a política de cotas na pós-graduação. E aí eu queria que a senhora me dissesse se isso é reversível
e se vocês têm ou não a intenção de reverter isso. E sobre o Fundeb, quem é que está trabalhando esse problema, que talvez seja o problema mais grave agora da educação no momento? Primeiro, cumprimentar o Igor, não sabia que ele participaria dessa conversa com a gente. E, Luciana, já falando sobre o Fundeb, eu sempre gosto de esclarecer porque a gente tem muitos termos e a população não é obrigada a conhecer todos. O Fundeb é responsável por quase metade do financiamento da educação básica. Estamos falando de salário de professores, transporte, merenda, ou seja, o Fundeb vence esse ano, ele é um projeto que já foi renovado uma vez, e se ele não for renovado, eu não consigo nem imaginar o colapso que nós teremos na educação básica no próximo ano. E uma coisa histórica que nunca tinha acontecido é que o ministro da Educação não se envolveu nas discussões sobre o Fundeb. E aí que eu falo de um ministro que não estava ali porque priorizava a educação, porque entendia que a educação salva vidas, especialmente em um país tão desigual como o nosso. O ministro estava lá fazendo seus embates, fazendo sua politicagem, mas não estava lutando por um Fundeb que fosse mais redistributivo, que priorizasse a qualidade, que priorizasse a equidade no acesso. Então, infelizmente, nós não contamos com o ministro nesse debate. O Congresso, que é um trabalho muito bonito entre a Câmara e o Senado, construíram um novo texto, tem a participação do MEC, e estamos trabalhando agora para aprová-lo, porque financiamento da educação vai ser ainda mais importante depois da pandemia. E aí, sobre essa portaria que foi editada, parece que foi um último ato de maldade. A gente sabe que o ministro Abraham Weintraub tem um grande preconceito com o ensino superior, em diversas vezes utilizou do microfone, do espaço que tinha, para atacar nossas universidades públicas, e com isso só demonstrava que não entendia o papel do conhecimento, da ciência, da pesquisa. E para quem teve a vida transformada por educação, é um sofrimento muito grande ver alguém que faz as coisas que ele fazia. Pois bem, no mesmo momento que ficamos sabendo dessa portaria, já apresentamos um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para a gente suspender e para trazer mais segurança, para que isso não possa ser alterado por ministro X, Y, Z. Nós apresentamos ontem à noite um projeto para a gente dar mais institucionalidade para essa política de cotas de ensino superior, tanto para pessoas negras, indígenas e com deficiência. E acho que vale notar, um parlamento que é mais representativo, que de fato conhece a realidade das pessoas, faz diferença. Porque entre os autores estão, por exemplo, o deputado Felipe Rigoni, que é deficiente visual, a deputada Joênia, que é a primeira indígena a ser eleita, a primeira indígena mulher, o deputado Orlando, a deputada Áurea Carolina, a deputada Perpétua. Então, só para trazer alguns exemplos de que tem um Congresso que conhece essa realidade e olha para as evidências que mostram que o ensino superior, inclusive na pós-graduação, quando ele é mais diverso, melhora o resultado acadêmico. Quando a gente olha para os estudos que mostram que estudantes cotistas têm um desempenho superior aos não cotistas na média e que essa diversidade de fato contribui para resultados acadêmicos, não tem por que a gente se opor a essa política. Deputado, Igor Gadelha quer participar da entrevista. Vai lá, Igor. Deputada, boa tarde. Igor Gadelha aqui de Brasília. Eu queria saber como é que a senhora vê essa possibilidade do número 2 do MEC, Antônio Paulo Vogel, assumir o cargo interinamente. A senhora conhece ele, tem alguma referência dele na área da educação? Qual a sua avaliação? Igor, no último ano eu coordenei a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Esse ano ela é coordenada pelos deputados João Campos e Felipe Rigoni, mas eu continuo participando ativamente. E nessa comissão nós nos demos ao trabalho de toda semana sentar com o secretário da administração do MEC, fazer um requerimento de informação, porque, de novo, a gente queria ir além dessa fumaça, dessa guerra ideológica e entender o que estava acontecendo na ponta. E foi muito surpreendente o quanto os secretários eram muito mais receptivos e técnicos do que o ministro da Educação. E eu trago aqui um exemplo. Nós pedimos 3 audiências com o ministro da Educação, um conjunto de parlamentares de diversos partidos, de esquerda, centro-direita, que queriam debater educação. Em nenhum momento o ministro nos recebeu. Já o secretário Vogel nos recebeu em todas as vezes, já tivemos uma reunião com ele, inclusive esse ano, e foi ele quem recebeu o relatório que nós fizemos no último ano, com uma série de sugestões, tanto para a Câmara quanto para o MEC, porque nós entendíamos que quando a gente fala de educação não dá para fazer politicagem, não dá para criticar somente, temos que apresentar soluções. Então, se o secretário Vogel manter essa atitude de alguém que é técnico, que dialoga, eu confesso que, para mim, está excelente.
A minha esperança nesse momento, depois do que nós vivemos com o Vélez e com o Weintraub, é que a gente tenha alguém que é sério, que dialogue, que entenda que a educação é importante. Não tenho muita esperança que teremos um ministro da Educação que seja um grande entusiasta. Não sei se o secretário Vogel será escolhido, porque tenho a impressão que pessoas técnicas que fazem um trabalho sério não sobrevivem muito nesse governo. Mas, enfim, a esperança é a última que morre. Quando a gente fala de educação, a gente tem que estar disposto a trabalhar em conjunto, e ficaria feliz, sim, se a indicação fosse do secretário Vogel, até porque as alternativas são muito ruins. Muito obrigada, então, a deputada Tabata Amaral, pelas informações, esclarecimentos e ponto de vista aqui no Visão CNN. Obrigada a todos vocês, uma boa tarde.